Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, busque o livro de Isaías. Isaías capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Enquanto você busca o texto para a nossa leitura, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar cultuando e também nessa oportunidade poder compartilhar algo das Escrituras com os irmãos. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que sempre tem nos dado essa oportunidade aqui na sede, também em todo o campo, de estarmos pregando a sua palavra. Muito obrigado, pastor Márcio Vinícius, pelo convite. Pastor Ariel, Deus seja louvado pela tua vida. O Senhor deixou um legado, os ensinamentos, eu tenho certeza que vai gerar e vai produzir frutos. Deus seja louvado pela sua vida. Isaías capítulo 6, versículo 1. Quantos encontraram, diga cantando: eu encontrei. Gente do céu, vamos de novo? Vamos. Eu encontrei. Melhorou. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado foi o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Me presta um pouco da sua atenção, para que possamos compreender e entender o que Deus quer falar com a gente através deste texto, que eu classifico como um dos mais fascinantes do Antigo Testamento. Esse texto está falando a respeito da biografia, em especial do chamamento de Deus para o ministério profético de um rapaz chamado Isaías. Isaías, ele é considerado na Bíblia como o profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor. Isaías também ele está na categoria dos profetas maiores. Profeta maior não por ele ser melhor do que aqueles considerados como profetas menores. Profeta maior pelo simples motivo da grande extensão do seu livro. Isaías levam aproximadamente 66 capítulos que podem ser divididos em 2 partes. A primeira parte, onde Isaías profetiza a respeito do julgamento de Deus para com o povo de Judá, e este julgamento os levaria ao cativeiro, e esse cativeiro era iminente. E ele profetiza para que o povo se arrependesse das suas prevaricações, pecados, para que assim Deus se voltasse e salvasse o povo. A segunda parte, Deus fala a respeito da restauração do povo de Judá. E falando sobre a restauração do povo de Judá, ele faz também uma tipologia a respeito do Cristo que viria resgatar, restaurar, salvar, curar e libertar a humanidade da escravatura do pecado. Isaías, ele é um dos únicos profetas que tem uma linhagem real. Segundo algumas fontes históricas, ele tinha um grau de parentesco com o grande monarca, rei Uzias. Uns apontam que ele era primo, outros dizem que ele era sobrinho,
não podemos afirmar tal fato, mas a certeza que nós temos é que o grau de parentesco era uma verdade. Uzias, ele foi um grande rei, um homem que liderou sob a orientação de Deus e fez aquilo que era bom, aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Totalmente contrário daquilo que o seu pai fizera. Amazias, que reinou antes de Uzias, reinou fazendo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E algumas coisas que agradavam a Deus, Amazias excluiu de dentro da casa de Judá, como em especial o grupo de louvor que adorava a Deus nas festas mais importantes, como a festa da colheita, Páscoa, Pães Asmos e outras festas em que o coral de Judá se reunia para oferecer cânticos de louvores e adoração ao Eterno. Fazendo assim, ele acaba com a espiritualidade do povo de Judá, afastando o povo de Deus, fazendo que o povo viva em uma letargia, frieza e anemia espiritual. Quando Amazias morre, Deus vai lá no campo buscar a Uzias, que tinha aproximadamente 16 anos de idade, e o próprio Deus o coloca no trono para reinar sobre Judá. E já Uzias, ele reina, e o legado que ele deixa é um legado lindo, extraordinário, que eu posso especificar aqui, que ele trouxe de volta a comunhão entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Ele estabeleceu novamente o coral que oferecia cânticos de louvores a Deus e apregoou dias de jejum específico para toda a casa de Judá. O legado que Uzias deixa é tão extraordinário, tão lindo e tão admirável, que quando ele morre, a nação entra em crise. E a crise era devido à incerteza e à dúvida sobre quem viria reinar em seu lugar. Uns questionavam quem vai vir agora reinar em nosso lugar. Será que vai ser alguém semelhante a Amazias, que nos afastou de Deus? Ou será alguém que vai reinar semelhante a Uzias, que nos aproximou de Deus? O povo estava em uma crise, em uma dúvida totalmente cruel, mas a crise maior e o dilema maior não era do povo, e sim do jovem Isaías, que ainda na sua juventude tinha recebido de Deus o dom da poesia e o dom da profecia. É por isso que você, lendo o livro de Isaías, você vai perceber que as suas profecias vão sair em som poéticos. E a crise de Isaías estava a respeito do seu chamado, a respeito da sua vocação. A dúvida permeava na sua alma, porque ele diria: e agora? Eu não tenho um costa-quente para me defender e me amparar. Eu não tenho alguém para me proteger e fazer com que as pessoas dê credibilidade à minha profecia. Porque o pensamento deste jovem profeta era que o povo acreditava nas palavras que saíam da sua boca, não porque ele simplesmente falava em nome do Senhor, e sim porque ele tinha um rei que comandava a nação e que reinava sobre Judá. Então, Uzias morrendo, ele se sente inseguro, ele se sente desprotegido, ele se sente sem alguém para lhe guardar e fazer com que as suas palavras tivessem peso e recebessem credibilidade. Então ele entra em um dilema tão terrível e uma crise tão ferrenha, que esses dilemas e essas crises o leva até o templo, até o lugar de oração, até o lugar de comunhão, até o lugar de intimidade, até o lugar de encontro com Deus. O capítulo de número 6, aqui de Isaías, está falando a respeito do encontro da criatura com o seu Criador. Fala a respeito do encontro do Criador com a sua criatura. É uma das maiores experiências que o homem tivera com Deus. Porque é lá no templo, em meio às crises, em meio às intempéries, em meio às incertezas, em meio às dúvidas, em meio aos reveses, em meio às provações, que a Bíblia vai dizer que Isaías, ao contar a sua experiência, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava deixando-nos a entender que foi um ano de dificuldades, um ano de perdas e percas,
um ano de dores irreparáveis, um ano de incertezas e um ano de dúvida, um ano em que ele perdeu um ente querido, mas esse ano difícil, de incertezas e de dúvida, fez com que Isaías tivesse a sua maior experiência com Deus, porque ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O ano não foi fácil, mas eu vi o Senhor. O ano foi difícil, mas eu vi o Senhor. O ano foi de provações, mas eu vi o Senhor. O ano foi de dúvidas, mas eu vi o Senhor. O ano foi de incertezas, mas eu vi o Senhor. O ano foi de adversidades, mas também nem me importa, porque ver o Senhor foi melhor e maior do que todas as intempéries, e melhor do que todas as adversidades, e maior do que todas as vicissitudes da vida. Foi no ano difícil que Deus se revelou para Isaías, e ele diz: estava serafins por volta deles, e cada serafins tinha 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriu os pés em sinal de reverência, com 2 cobriu o rosto, por não se acharem dignos de contemplar a face do Todo-Poderoso. E os serafins, eles entoavam um cântico constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A visão que Isaías está tendo é uma visão incomum, é uma visão sobrenatural, é uma visão que transcende a terra, é uma visão que Deus não costuma mostrar para todas as pessoas. É uma visão que no Antigo Testamento os poucos tiveram, e nós podemos especificar Ezequiel e Moisés, que conseguiram contemplar a glória de Deus. Moisés, para contemplar essa glória, ele precisou subir ao monte e dizer: Senhor, eu já vi mar se abrir, eu já vi o Senhor enviar o maná sobre a terra, e até hoje eu nem sei o que é, só sei que aquele trem matava a minha fome. Eu já vi água amarga se tornar água saudável e potável para saciar a sede do povo. Eu já vi o Senhor enviar codornizes. O Senhor já me disse que um anjo está indo adiante de nós. Eu já vi coluna de fogo durante as madrugadas para nos aquecer do frio congelante do deserto. Eu já vi que o Senhor está enviando conosco uma nuvem durante o dia para nos proteger do sol caustigante. Eu já vi coisas extraordinárias, mas agora rogo-te que me mostres a sua glória. Rogo-te, vem do verbo rogar, que no original significa pedir insistentemente até que o pedido lhe seja concedido. Então não foi simplesmente um pedido, mas foi a insistência em pedir a mesma coisa. Foi mais ou menos assim: eu quero ver a sua glória. E Deus dizia: você não pode ver a minha glória, mas eu quero contemplar a sua glória. E Deus dizia: mas eu não quero te mostrar a minha glória, mas me deixe ver, enxergar, contemplar e conhecer um pouco da sua glória. Moisés, não é nem porque eu não quero, é porque você não suporta. Você é ser humano, mortal, e nenhum mortal consegue ver a minha glória, porque senão morre. Aí Moisés diz: mas eu quero ver, e eu não me importo. Eu morro, mas morro com a satisfação de ter visto o Senhor enquanto eu tive vida. Então não me faça sair do monte sem antes ver a sua glória. Tá bom, Moisés, vai ali para a fenda daquela rocha, porque eu vou passar, e quando eu passar, você vai me ver de costa. Moisés vai para a fenda da rocha, Deus passa, e em um relapso, Moisés consegue contemplar Deus pelas costas, mas foi o suficiente para o seu semblante, para a sua vida, para a sua alma, para o seu ser, ficar resplandecendo com a glória do Todo-Poderoso. Perceba algo muito interessante. Moisés, para ver esta glória, ele pediu, ele insistiu, ele implorou. Deus o pediu para ir para a fenda da rocha, ele foi, aí Deus foi lá e o revelou. Isaías não pediu,
não insistiu e não implorou. Deus simplesmente permitiu uma situação não favorável. Deus permitiu uma crise. Deus permitiu que o profeta entrasse em conflito e em dilema. Levou o profeta para o lugar secreto, e lá no lugar secreto, Deus se revela. Eu estou falando com alguém que Deus tem um interesse em revelar a sua glória para você. E há muito tempo Ele está te chamando para o lugar secreto. Há muito tempo Ele está te chamando para o lugar de oração. Há muito tempo Ele está te chamando para o lugar de comunhão. Mas você tem ficado indiferente com o chamamento divino. Mas Ele quer tanto revelar a sua glória, que ainda que Ele permita alguma adversidade, que ainda que Ele permita alguma perda, que ainda que Ele permita alguns reveses, algo que mexa com a sua estrutura, Ele irá permitir. E quando Ele permitir, entenda, é Deus te chamando para o lugar de oração. É Deus te chamando para o lugar de comunhão. É Deus te chamando para o lugar secreto, porque é lá que Ele vai se revelar em você, a você, porque Ele quer se revelar por você. Isaías, ele vai para o lugar de oração, o templo, e Deus se revela. Deus dá para ele experiências. E o que nós precisamos neste tempo é de experiências com Deus. Precisamos de conhecimento. O conhecimento nunca é demais e sempre é bom. Nós precisamos de homens intelectuais. Precisamos entender um pouquinho de filosofia, psicologia, também precisamos. Mas nós estamos vivendo em um tempo que os seres humanos estão tomados pela intelectualidade, pelo conhecimento, pelas filosofias humanas, e poucos têm experiência com Deus. Nós aprendemos sobre Deus em uma faculdade teológica. Nós aprendemos sobre os feitos dos grandes homens em uma faculdade secular, mas nós conhecemos a Deus no lugar de oração, no lugar de intimidade, no lugar de comunhão. E Deus está dizendo na minha alma, esse tempo para eu pregar para esta geração que me ouve, está na hora de nós abrir mão da nossa agenda atarefada, entrar no lugar secreto, porque Deus quer se revelar para a nossa alma. A grande problemática é que eu vivo em uma geração cheia de afazeres, em um mundo totalmente capitalista. Todo mundo está em uma corrida em busca da felicidade, uma corrida em busca de altos ideais. Eles querem ter, obter, conquistar, alcançar, realizar. Eles querem ostentar e deixam a sua agenda totalmente cheia e lotada. O problema é que a vida de secreto com Deus está totalmente vazia. E o grito de Deus para alguém aqui hoje: abra um espaço na sua agenda, porque eu quero ter um particular com você. Oramande, oramachere, calamaia. Eu venho aqui hoje como profeta para dizer para alguém: abre só um espacinho, reserva um pouco de espaço na sua agenda, cancele algumas tarefas desnecessárias, desce ao aposento de oração, que Deus quer se manifestar a sua alma e revelar a sua glória para o teu ser. Você precisa entender que o diabo não tem medo do seu nível de intelectualidade e não tem medo do tamanho do seu QI avançado. O diabo não tem medo dos seus anéis de formatura e quantos diplomas de formação você tem. O diabo não tem medo do seu carro 0 quilômetro, nem do seu status. O diabo não tem medo do seu sobrenome e nem da família influente que você tem. O diabo não tem medo da marca que você usa ou da chave do carro que você possui. O diabo não tem medo da sua conta bancária e do seu nível social, mas o diabo, ele tem medo e treme diante de alguém que tem experiências com Deus lá no lugar secreto.
Levante a mão, por gentileza, porque eu sinto liberdade de Deus para pregar para alguém aqui e dizer que Deus está te convocando, te vocacionando hoje para entrar no lugar de oração. O púlpito pode ser uma vitrine onde eu mostro os meus talentos, mas o lugar secreto não existe máscaras, não existe fantasias, não existe talentos humanos. No lugar secreto só existe a miserabilidade, a fragilidade, a pecaminosidade desse ser humano imperfeito, mas a perfeição de Deus me abraça, me enche, me aperfeiçoa, me santifica. É no lugar secreto que eu sou regenerado e fico parecendo com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. De oramácia. Pastor Márcio, eu tenho um projeto nas redes sociais chamado de Eu Acredito na Minha Geração. Tem mais de 4 milhões de seguidores no Facebook e mais de 200 mil seguidores no Instagram. Aproveite e segue lá depois que vai ajudar também, viu? Esses dias me perguntaram, qual é a diferença desta geração atual para a geração passada? E alguém disse, eu acho que esta geração é analfabeta de Bíblia. E eu discordei na mesma hora. Talvez essa geração é a que mais conhece Bíblia. Até porque nós temos facilidade para o conhecimento, não é, pastor Ariel? Nós temos uma faculdade que dá bolsas de forma que todos nós consigamos pagar. Nós temos acesso à tecnologia e a internet hoje pode conceder para você um curso teológico gratuito. Você entra no Google e de lá você pode encontrar mensagens, pastor Rui, totalmente destrinchadas com significados no original. Então o conhecimento está a um clique. A diferença entre nós e os nossos pais na fé, os nossos pais não tinham tanto conhecimento como nós temos, mas o pouco que eles conheciam, eles viviam, eles praticavam. Eles poderiam não ter tanto conhecimento sobre Deus, mas o lugar de oração fazia com que eles tivessem conhecimento de Deus. Nós temos bastante conhecimento, mas não praticamos nada, e a nossa vida de oração, de intimidade, de comunhão, de entrega a Deus é totalmente vazia. Mas Deus está proclamando a esta geração que me ouve hoje, não apenas na finalidade de te envergonhar e de te constranger, mas na finalidade que venhamos descer ao lugar secreto, porque lá Ele vai nos tirar dessa letargia espiritual, dessa falta de experiência com Deus, vai nos revelar a sua glória, e nós seremos cheios do Espírito Santo, e daremos continuidade ao legado dos nossos pais na fé. Levante a mão por um minuto, deixa a mão levantada a Deus. Se é verdade que o Senhor está nos vocacionando hoje para um tempo de intimidade, de comunhão, que o Senhor está nos vocacionando hoje para um tempo de entrega e de conhecermos ao Senhor, aonde houver alguém com a mão levantada, que o coração está sendo sensibilizado a esta palavra que está sendo pregada, vai ao encontro dele e dela enquanto eu prego, vai convencendo-os desta verdade. E na proporção que o Senhor for convencendo, com o teu espírito, vai abraçando esta pessoa e agora, e trazendo renovação e restauração espiritual. E o Senhor tem liberdade para isso, meu Deus. Alamashuri kalamandura mahaya. Elendamácia. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou ficar aqui. O grande problema é que nós entramos no oceano do Espírito e ficamos na rasidade, na superfície. Nós entramos no oceano do Espírito e nos acostumamos com as águas nos nossos tornozelos.
Mas Deus está nos convidando para nós sairmos da rasidade da comunhão e da experiência com o céu. É por isso que Ele conduziu alguém aqui hoje para dizer: venha um pouquinho mais para o meu oceano. As águas estão nos joelhos, mas ainda não é um suficiente ter um mero conhecimento sobre Deus. E Deus está dizendo: venha um pouquinho mais para o meu oceano. As águas podem estar na cintura, mas ainda não é o suficiente. E Deus está dizendo: venha um pouquinho mais para o meu oceano. As águas podem estar nos ombros de alguém, e alguém está se achando o expert da espiritualidade, o popstar da comunhão com Deus. E Deus está dizendo: no meu oceano ninguém se ache. Mergulhe até as profundezas, nade com meu espírito, porque eu quero te revelar coisas grandes, firmes, que você não sabe. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam, para aqueles que mergulham no oceano do Espírito Santo. Só quem quer mergulhar neste oceano, por um minuto, reage, demonstra para Deus que você quer conhecer os seus mistérios. Vai, levante a mão, libere uma palavra de louvor. Se você tem glória, dê glória, vai, porque enquanto você demonstra que quer mergulhar no oceano do Espírito, o Espírito te envolve em uma nova dimensão agora. Está na hora de você sair da dimensão do natural, entrar na dimensão do sobrenatural. Está na hora de você sair dessa terra e contemplar os céus pelo lado de dentro, porque é isso que Deus quer fazer com você. Conhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno pelo diabo e os demônios. Então entra nesse oceano hoje. Oramaia, Eledora Camandora Marrácia. Oh, glória a Deus. Chega de uma vida letárgica, fria, anêmica e doente espiritualmente. Está na hora dessa geração viver experiências sobrenaturais. E por não vivermos essas experiências sobrenaturais com Deus, nós queremos pegar os avivamentos históricos e trazer para o nosso tempo. E aí, dia menos dias, eu ouço alguém dizendo: o avivamento da igreja primitiva, o avivamento de Martinho Lutero e as suas teses que levantou a reforma protestante. O avivamento de Jerônimo Savonarola, que fez os italianos pegar as suas revistas de feitiçaria, bruxaria e misticismo, fazer uma fogueira em meio à praça pública e queimar todas elas. O avivamento de Zygzidorf, reformador da França, que fez os franceses se prostrar diante da cruz de Cristo. O avivamento de John Knox, que fez os escoceses levantar a bandeira do cristianismo e dizer que o cristianismo era a religião oficial da nação. O avivamento de John Nathan Edwards e o seu grande sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, que aqueles que o estavam ouvindo dentro do templo naquele dia segurava na coluna do templo, batia as suas cabeças e gritavam dizendo: Jonathan, pare de pregar, porque estamos sentindo as chamas do inferno nos consumindo. E o avivamento na Nova Inglaterra foi tão extraordinário, e o seu sermão foi tão célebre, que é um dos maiores best-sellers de todo o mundo. O avivamento de Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando chegaram em Belém do Pará, enquanto um estudava, o outro fazia a obra de Deus. Então, quando eles se adaptaram com a língua brasileira e os pastores deram oportunidade para ele em uma igreja tradicional, um deles pegou o microfone e disseram: amados irmãos brasileiros, eu venho aqui trazer uma novidade para vocês. Vocês sabem que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo em breve voltará, mas o que vocês não sabem é que Ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Já são mais de 108 anos que nós vivemos o movimento pentecostal no Brasil, e esta chama não se apagou e nem se apagará, porque esta chama é aquecida pelo Espírito Santo. O problema é que esses avivalistas, esses heróis da fé, esses avivamentos, eles passaram. E nós precisamos entender que esses avivamentos servem para nós como inspiração. Mas nós não podemos esquecer
que Deus tem um avivamento no tempo presente para a gente viver. Eu vou repetir isso aqui e eu vou pedir a sua ajuda. Seja profeta para alguém. Pegue na mão de alguém aí do seu lado agora. Pega. Diga para ele, diga para ela: os avivamentos históricos são para nos inspirar. Mas você não pode esquecer que Deus tem um avivamento no tempo presente para você viver. Uramaia, e nenhum avivamento será vivido de forma coletiva sem antes vivermos ele de forma individual. O avivamento começa com uma pessoa que desce ao lugar secreto, ao lugar de oração. Deus o incendeia, Deus derrama sua glória, Deus enche ele do Espírito Santo, e através dele esse avivamento contagia uma rua, uma cidade, um bairro, um estado, uma nação, uma denominação. O que eu estou dizendo é: Deus quer avivar você, para que através de você esse avivamento seja contagiado. Eu nunca vi na Bíblia Deus avivar uma nação para trazer avivamento para um homem, mas eu já vi Deus avivar um homem para trazer avivamento para uma nação. Deus quer avivar você. Oremai, Jeremácia, Orecaia, Doremaia. É por isso que o convite de Deus hoje é para essa moçada aqui que me ouve. Abra mão do que for necessário, deixe o que for necessário, deixe de chamar do que quiserem, careta, fanático, enfim, qualquer adjetivo que eles quiserem, mas não abra mão do lugar de oração, não abra mão do lugar de intimidade, não largue a mão do lugar secreto, porque lá no lugar secreto que Deus se revela como Ele é. Eu estou sentindo algo tão gostoso de Deus aqui. Eu não falo isso apenas na finalidade de você reagir. Eu falo porque eu estou sentindo que hoje é uma noite em que Deus está separando alguém totalmente para Ele. Eu estou falando aqui com pessoas que Deus está te arrancando e te separando para Ele. Não se assuste se a partir de hoje você perceber que algumas pessoas que faziam parte dos seus ciclos de relacionamentos sumiram. Não é porque você se tornou uma pessoa insuportável de se conviver. Não é porque você se tornou uma pessoa chata. É porque Deus está dizendo: foi eu que cortei algumas amizades que não te acrescentam. As amizades que você tinha com eles era mais importante do que a amizade que você tinha comigo. E eu quero ser o seu melhor amigo. Eu quero compartilhar os meus segredos contigo, para que você compartilhe os seus segredos comigo. Algumas pessoas que me ouvem aqui não vão conseguir dormir a partir dessa madrugada. Você vai despertar na madrugada, e não vai ser para você ficar no Wi-Fi, na internet, nas redes sociais. Pacote de dados não vai funcionar, roteador não vai funcionar. É Deus te chamando para a olaria, é Deus te chamando para descer a casa do oleiro, porque lá Ele te fará entender as suas palavras. Deus está dizendo para alguém: eu te chamei para viver um novo tempo, tempo de graça, de poder, de avivamento. Eu te encho no lugar secreto, para que você compartilhe daquilo que eu te dei em público. Por favor, levante a mão, vai. Oremaia. Deixa o Espírito Santo te convencer disso aí agora. Olha Ele te chamando para o lugar secreto agora. Olha Deus te envolvendo com o santo manto. Olha Deus te envolvendo com os seus mistérios. Deus te dá uma nova visão hoje.
visão de águia. Deus, Ele derrama sobre a tua vida dons espirituais. Receba aí o dom da palavra de sabedoria e conhecimento. Receba aí o dom de falar em línguas estranhas. Fale em línguas pela primeira vez. Receba aí o dom de variedades de línguas. Receba aí o dom de discernir os espíritos. Receba aí o dom de profecia. Receba aí o dom de sinais e maravilhas. Receba o dom de curar os enfermos. Receba o dom que Deus te dará aí agora pelo Espírito Santo. Esta igreja, a Assembleia de Deus, nasceu no fogo do Espírito. Ela foi referência e diferenciada por causa dos dons do Espírito. O tempo pode passar, as coisas podem se modernizar, pessoas podem mudar, mas a chama do Espírito Santo, que está representada ali pelos 90 anos da Assembleia de Deus em Curitiba, não pode se apagar, não pode. Então deixa esse fogo acender na sua alma. Deixa esse fogo encandecer no seu ser. Márcia, com a permissão do pastor Márcio, esteja em pé, por gentileza. Oh, glória. Eu preciso convidar aqui à frente e que você venha correndo. Se você quer hoje, a partir de hoje, viver uma nova experiência com Deus, conforme foi pregado aqui, em 1 minuto eu te espero aqui na frente para nós orarmos juntos. Oramashere kalamaia, oramashure kalamandore kalamahai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Lideranças passam, mas o que não pode passar é a comunhão que você pode desenvolver de forma pessoal, individual com o Espírito Santo. Oh meu Deus, há uma presença. Eu estou olhando para moços e moças aqui, e Deus está dizendo na minha alma: eu estou mudando a vida dele e dela. Oh, pastor Márcio, eu sinto que haverá um reboliço nessa cidade. Esses rapazes e essas meninas que me ouvem aqui serão agenciadores de grandes avivamentos na escola. Na hora do intervalo, você vai começar a fazer culto na faculdade, na escola, no departamento de trabalho onde você faz parte. Deus, Ele não desistiu desta geração. Nós não somos aquilo que alguns dizem que somos, a geração de cristãos mais fracassada de todos os tempos. Deus tem um propósito com a gente, e nós estaremos alinhados a este propósito, e viveremos o que Deus quer que vivamos, seremos o que Deus quer que sejamos, andaremos de forma como Deus quer que andemos, viveremos para a glória de Deus. Ora Maia, será que tem alguém aqui que me ouviu, que já teve experiência com Deus? Você até já desenvolveu um tempo de comunhão com Deus, mas aconteceu alguma coisa que você se afastou, se distanciou. Mas hoje, ao ouvir esta palavra, você quer voltar para Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus e viver as promessas que um dia Deus te fez. Tem alguém? Me dê um sinal com a tua mão onde quer que você estiver. Você que quer reconciliar, aceitar ou voltar para Jesus hoje. Tem alguém? Me dê um sinal com a tua mão. Não há ninguém. Eu oro. Se você pode, abrace alguém que está do seu lado aí agora. Vai, abraça, abraça. Ó Deus, se é verdade que o Senhor quer encher, quer usar e quer dar experiência para esses jovens, esses adolescentes, na simplicidade desta palavra que foi pregada,
E na simplicidade desta oração, eu te peço agora, aonde houver uma alma e um coração sedento pelo teu Espírito, Deus, vai ao encontro dele e dela agora, e se faça sentir de forma como nunca antes. Se faça sentir de forma como nunca antes agora, meu Deus. Uramachuricalamahai. Sinta Ele te enchendo agora, te tocando, se revelando a você, se revelando a sua alma. Uramah. Chekama Surokiandaraya Shendurabias Tibnekai Sheramanduras Temeneia Sheramakionduremenia Hasuriande Bendarashaya. Deus, o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece, Pai, cada pensamento. Senhor, o Senhor conhece a vida desta juventude, adolescentes, irmãos que estão aqui à frente, ouviram, Senhor, a Tua voz. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca a buscar a Tua face mais e mais, derramar lágrimas mais diante do Senhor, chorar mais diante do Senhor, se humilhar mais diante do Senhor, reconhecer total dependência do Senhor. O Senhor é um amigo mais chegado que temos. O Senhor é o supremo pastor das nossas vidas. É o Senhor que nos leva a pastos verdejantes. É o Senhor que nos leva a águas tranquilas. É o Senhor que nos livra do inimigo feroz. É o Senhor que nos guia pelo conselho da verdade. É o Senhor que nos dirige pelo caminho correto. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. A graça vem do Senhor, a misericórdia, o perdão vem do Senhor. E nessa noite a Tua misericórdia está aqui nesta casa. A Tua misericórdia está sobre nós. A porta da graça ainda não se fechou. Há tempo ainda de orar, há tempo ainda de jejuar, dá tempo ainda de se buscar o Senhor. Há tempo, tem tempo ainda, tem tempo da igreja dobrar o joelho, tem tempo ainda de buscar a Tua face, ainda dá tempo de falar com o Senhor, ainda dá tempo de buscar o poder pentecostal, ainda dá tempo, Ribecalacharia, Ramanagashurianderagandaya. Eu ainda tenho fôlego de vida, o teu filho ainda tem fôlego de vida, dá tempo ainda, dá tempo de buscar o Senhor. Aramanacharia Kanduria Heria Naéria. O acidente fatal não chegou, porque o Senhor ainda está dando mais misericórdia. A Tua misericórdia, Senhor, a Tua longanimidade é grande. O Senhor ainda está dando oportunidade, ainda há chance, ainda dá tempo de se prostrar diante do Senhor, porque quando fizermos isso, a Tua glória virá sobre nós. Quando buscarmos a Tua face, o poder virá sobre as nossas vidas. Quando nós nos prostrarmos diante do Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Aquilo que lemos nas Escrituras vai ser uma realidade. Sharamanagaya, 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 Aribecácio Niminegácia. Toca nesses corações, Senhor. Toca no coração do Teu povo. Toca no coração da Tua igreja nessa noite. Quantas e quantas vezes o Senhor fala neste púlpito. Quantas e quantas vezes o Senhor fala lá no lar da Tua serva. Ela liga no programa radiofônico, ela vai ver uma mensagem na internet, e lá o Senhor está falando com ela, que o Senhor quer chamá-la para mais perto. O Senhor está falando com o Teu servo, ele está no trânsito e está escutando uma mensagem, o Senhor está falando com ele. O Teu filho, ele vai ver uma mensagem, e o Senhor está tocando, o Senhor está chamando, o Senhor está insistindo. Dá tempo ainda. Charamacandaraya, desperta as nossas vidas.
Deus, desperta a minha vida mais um pouco, desperta a minha casa mais um pouco, a minha esposa Alessandra, o meu filho Vinícius e a minha filha Emanuele, desperta a minha casa mais um pouco, derrama poder sobre a minha casa, derrama poder sobre a casa dos obreiros, esposas, filhos, Senhor, para que a fornicação não tenha oportunidade dentro da casa do teu povo, para que a lascívia, o espírito de sensualidade, a bebedeira não tem espaço dentro da casa do teu servo, porque se nos prostrarmos diante do Senhor, o Senhor vai nos encher, o Senhor vai nos revestir. Saramanagadiossária, vamos ter força para repreender o príncipe das trevas, vamos ter força para dizer: Satanás, a minha casa você não entra. Vamos ter força para repreender todo espírito contrário. Senhor, estou orando na direção do Santo Espírito do Senhor. Oro pela igreja sede, tenha misericórdia, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos o teu povo, Senhor. Somos a tua eleita, a igreja eleita. Somos o sacerdócio real. Somos o povo adquirido. Mas tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso comportamento dia após dia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Desperta as casas, os lares, os maridos como sacerdote da casa, os pais, desperta os pais, desperta as mulheres, a mulher sábia edifica a casa, desperta, para que saiamos da frieza, da mornidão espiritual e possamos viver o Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes em casa. E quando chegarmos no teu santuário, na tua casa, neste templo, venhamos irradiar o que já vivemos todo dia em casa, com a família. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo. Você está derrotado, Satanás, derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro. As ciladas, as estratégias, as armadilhas que prepara contra o povo de Deus que serve a Deus neste lugar, eu te repreendo. Caia por terra todas as armadilhas de Satanás e prevaleça a vontade do Senhor. E certamente a vontade do Senhor é do avivamento urgente, e certamente a vontade do Senhor é uma vida cheia do Espírito Santo, que eu possa viver, os meus irmãos possam viver. E assim a tua obra vai crescer, caminhar em frente em nome de Jesus. E essa mocidade que está aqui é tua, Jesus. Esses irmãos que estão aqui são do Senhor. Aí o que a igreja diz quando terminamos a oração? Vire para a igreja, você que veio para frente, e fica aqui na frente ainda. Vire para a igreja, por favor, por favor. Quando a palavra de Deus é pregada, é o Espírito Santo que vai nos constrangendo e vai nos levando ao altar. Isso não é para contabilidade de pregador, não, jamais. E nós pedimos que os pregadores que subam aqui preguem para falar o que Deus quer, que não seja para contabilidade, para dizer tantos foram para frente, não. Que haja contrição de verdade. Mas os que estão aqui estão representando a igreja sede. Os que estão aqui, quantos são membros da igreja sede? Levanta a mão, ó. Os que estão aqui na frente. Tem alguns que chegaram de carta mudança, mas você já é da sede, viu? Eles representam a totalidade de membros desta igreja. No semblante deles você pode observar o brilho de quem ficou algum instante aqui pedindo a graça do Senhor. Você pode observar, quem está observando no rosto deles brilho? Tem alguém que está observando? Panzica viu lá, evangelista. Tem mais alguém que viu aqui o brilho no rosto dessa gente? Porque a palavra de Deus produz isso. O nosso pastor, deixa eu lhe dizer algo que o pastor não diz aqui. Toda madrugada, às 3 horas da manhã, juntamente com a irmã Maria, eles dobram o joelho por esta igreja.
Os pastores que estão aqui, levante a mão. Os pastores, nós, juntos do pastor, auxiliamos para cuidar dos irmãos deste rebanho. Hoje o pregador falou sobre a glória de Deus. E glória de Deus não é o que se mostra por aí. A glória de Deus é realmente a nossa vida sendo transformada com a presença do Senhor. Não é um barulho de lata vazia, não é ficar rodopiando sem sentido, não é ficar dando pulo sem sentido. A glória de Deus é algo além disso. E nós queremos a glória de Deus e não barulho de lata vazia. Queremos verdadeiramente a igreja falando em línguas estranhas neste lugar. Gostaria, e eu sei que os irmãos gostariam de ver alguém se levantando com a mão dizendo assim, falando em nome do Senhor, encerrando a mensagem dizendo: